quando tu começas a encontrar esse padrão de, olha, eu sou o tipo de pessoa que quando desafio aos limites normalmente consegue ultrapassar, e é mesmo nesse desafio do limite que tu cresces. É como a história do elefante que está preso lá com uma estaca, não é? Mas ele é muito mais forte do que a estaca, então quando vê o perigo, então rebenta a estaca. Começámos a pensar, ok, nós temos que criar aqui alguma entrada de valor fixo, não é? Portanto, começámos a pensar, ok, vamos começar a cobrar avanças. Mais do que saber essa estrutura, tu tens que saber, ok, esse conteúdo, qual é o objetivo desse conteúdo na tua estratégia total. Bem-vindos, Tomás, Raquel, ao nosso podcast Work Talks, o podcast da Workmove. Vocês são muito especiais para nós e é um prazer enorme ter-vos aqui para podermos conversar. Uma conversa de amigos, uma conversa de parceiros e vamos a isso. Bora. Obrigado pelo convite. Obrigada. Raquel e Tomás, podem escolher quem é que fala primeiro, não há problema. Antes de mais, quero que quem nos está a ouvir ou a ver que saibam mais sobre vocês e quero que vocês nos digam quem é que vocês são. Esta pergunta parece fácil, não é? Essa pergunta parece fácil, mas neste tipo de situações temos sempre que decidir que versão de nós é que queremos, como é que nos apresentamos, não é? Então, eu sou o Tomás Cardoso, comecei como videógrafo, temos uma agência de vídeo, trabalhamos em conjunto, portanto posso dizer que sou o marido da Raquel. Vejo-me muito como um atleta pelo passado de ginástica acrobática de alta competição que nós os dois fizemos. Sou o CEO da Digital Plane e acho que é isso. Raquel, estás a olhar para ele? É difícil de compor em palavras, realmente. Vamos fazer um jogo. Diz tu, apresenta-me tu e eu apresento a ti. Ok, pode ser, podemos tentar. Mas agora também já falaste sobre ti, pois não é? É isso, agora então... ficas a ganhar. Então, mas podemos fazer isso. A Raquel agora apresenta-se e depois vamos fazer aí uma troca de galhardetes. Ok, pode ser. Então, eu sou Raquel Cardoso, casámos o ano passado, mas já temos a Digital Plane há cerca de 4 anos. Sim. 4 anos. Nós não identificámos claramente a data de início, por isso é que nunca sabemos muito bem quando é que começámos, porque foi ali uma linha muito ténue, mas trabalhamos juntos. Temos um cãozinho, que é o Simba, por isso eu considero-me mãe do Simba. Já não me considero uma atleta neste momento, mas tive um percurso de ginástica de alta competição durante muitos anos e isso definiu-me durante muito tempo. E gosto de viajar. Adoro passar tempo com as pessoas que eu gosto, sou uma pessoa muito ligada à família e considero-me uma pessoa ambiciosa e sinto que parece que temos sempre pouco tempo e temos que aproveitar cada momento porque nunca sabemos, não é, quanto tempo é que nós temos, e eu acho que isso é o que mais me define, é a ambição e cumprir objetivos, é o que eu gosto mais de fazer na minha vida. Então, e agora vamos fazer a troca de galhardetes. Ok, como eu tinha dito, ela tem muito mais jeito para estas coisas e para falar do que eu. Portanto, a Raquel, para mim, ela é o pilar da minha vida, é a razão pela qual tudo faz sentido fazer. E costumo dizer isto, eu acho que nem sequer era tão ambicioso ou não tinha a mesma ambição para alcançar as coisas que temos vindo a alcançar e que queremos alcançar, porque ainda sentimos que estamos muito no início, se não fosse para usufruir do resultado disso com ela ou proporcionar-lhe também isso a ela. E é o que ela diz, a ambição dela muitas vezes é ela a querer ir por um caminho e estar sempre a querer mais e mais. Eu normalmente sou o que, ok, então, mas espera aí, mas como é que vamos tornar isso realidade? O que é que eu tenho que fazer? O que é que tem que ser possível de fazer para lá chegarmos? Portanto, ela é ambiciosa, é muito bondosa e muito preocupada com toda a gente à volta dela, desde família, equipa e tudo mais. E é muito boa a gerir e a identificar o que é que tem que estar a ser feito, não deixar cair nada. Manter os pratos a girar. Por isso é que também na empresa está na posição de COO, gestão da equipa. Não gosta de vender, odeia vender, mas é preciso vender. Esse é o teu papel. E vender é bom, porque vender é ajudar e é servir. Quando confiamos no nosso serviço, é um desserviço não vendermos. E portanto é aí que entra uma parte do meu papel e depois na visão da equipa. Mas é uma excelente irmã, filha, mulher, não deixa cair nada. Boa.
Agora és tu, Raquel. Agora sou eu. Então, Tomás é o amor da minha vida. Conhecemos-nos já quase há 8 anos, quase 9. Casámos ano passado, é o amor da minha vida, o meu melhor amigo. A pessoa que me ajuda todos os dias a atingir os meus objetivos pessoais, e costumo dizer que sonhamos muito juntos, mas também fazemos o percurso que é preciso para concretizarmos os nossos objetivos. Ou seja, eu digo sempre que é preciso sonhar, e eu sinto que sou uma sonhadora, e o Tomás é um parceiro ideal, porque é a pessoa que pega no meu braço e ok, então vamos cumprir isto, vamos fazer, e é aquela pessoa trabalhadora, dedicada, que não se mete em nada que não seja para fazer o melhor dele, e às vezes isso até é do género, Tomás, temos que cumprir isto, mais vale, às vezes eu até lhe digo, mais vale feito do que perfeito, e não deixarmos cair nada, como ele estava a dizer que eu não gosto de deixar cair nada, mas o Tomás é de uma perfeição em querer garantir que está tudo, e dá tanto dele em tudo, que é uma coisa extraordinária, e nunca põe limites naquilo que é o esforço e aquilo que ele pode fazer. E às vezes eu sinto que é difícil das pessoas à nossa volta conseguirem ver, e só eu é que vejo, porque partilho casa, partilho a minha vida com ele, e só eu é que consigo ver o esforço que está por trás de tudo o que nós temos alcançado. É claro que eu também me esforço muito, fazemos uma equipa, mas não conheço ninguém que seja tão dedicado como o Tomás. Íamos falar disto, e vamos falar um bocadinho disto lá mais à frente, sobre como é que nós nos conhecemos, mas há uma coisa no Tomás que me ficou na minha mente quando o conheci, que a imagem dele, quando ia lá para trás para os bastidores, para o lado do Pedro, e a atenção que ele tinha naquilo que ele estava a fazer, e essa imagem ficou-me. Não sei porquê, porque ficou, pronto, porque olha para ti e registra essa imagem daquele rapaz que super atencioso e super focado naquilo que estava a fazer, mas também em aprender. Vi-te sempre a absorver tudo, olhares e a absorveres com tudo aquilo que conseguias. Bem, então, mas vamos lá continuar. Tomás, o teu percurso não passou sempre pelo vídeo, ou melhor, na realidade passou sempre, a tua vida passou sempre um pouco pelo vídeo, mas depois tiveste aquela parte de ir para a faculdade, todos aqueles estereótipos e aquela vida mais normal que supostamente é para ter. Mas conta-nos um bocadinho como é que tu passaste a encarar e a tratar a tua profissão hoje, de uma forma real, assim, não, é isto que eu quero fazer, e romperes com aquilo que tinhas para iniciar o teu sonho. Ok. Eu acho que aí o principal foi, eu nunca acreditei que era possível fazer do vídeo da coisa que eu mais gostava de fazer a nível profissional. Aliás, sem ser profissional, a nível, portanto, desde os 9 anos que eu brincava com câmaras e fazia vídeos, e tive um canal de YouTube e brincava fazia porque gostava, não tinha zero objetivo comercial, nunca sequer me tinha passado pela cabeça, nem nunca me tinha passado pela cabeça que era possível fazer disso vida. Aliás, eu tinha em casa, inclusivamente, a crença precisamente contrária, e não, obviamente não por mal. Portanto, eu fui para a faculdade apesar disto tudo, em Engenharia Informática. A minha família também era aquilo que achavam, ou seja, era seguro. Sempre foi tudo pelo meu melhor, tipo, olha, se ele for engenheiro informático, vai sair da faculdade, vai estar a ganhar 1000 euros, e eu digo, uau, 1000 euros é imenso. Então, fazia todo o sentido, porque eu também era bom com computadores, porque quando tinha 9 anos formatei um Magalhães que tinha o Windows XP para pôr o Windows 7 para poder rodar o Sony Vegas para poder editar vídeos. Então, nesse sentido foi ok, eu era bom com computadores, a skill na altura, antes de aparecer o cloud e o codex e tudo mais, era, se tu fores programador e mexes com computadores, ganhas dinheiro. E estás ok. Pronto, não era o que eu gostava, apesar de ser bom, e em casa tinha muito e a Raquel acompanhou isso tudo, eu a partir dos primeiros 30 dias na faculdade eu sabia, ok, não é isto que eu quero fazer. Consigo imaginar-me a completar, a questão não era se ia conseguir ou não, não é por aqui que eu quero ir, mas na minha cabeça estava mesmo profundamente entranhado de
a questão de, não é possível fazer uma carreira criativa, não tinha modelos à minha volta que eu pudesse olhar e dizer, olha, ele conseguiu e foi por ali, se eu seguir o mesmo caminho, hei de aterrar no mesmo sítio, e procurei também ativamente por isso, e vocês também foram um modelo e uma referência nesse aspecto nos primeiros trabalhos que fizemos. Obrigada. E o Pedro Castelho também, porque, pronto, eram pessoas que efetivamente, eu antes não acreditava, para mim, nem sequer conhecia ninguém, eu achava que os fotógrafos e os videógrafos eram tudo pessoas que faziam por hobby, eu não conhecia ninguém que efetivamente vivesse daquilo, era só pessoas que faziam isso como segundo trabalho, ou como... Ou então que já tinham tantos anos de experiência que Sim. acabavam por que era tipo, olha, sair só do esses é que trabalho conseguem. e depois... Sim. E portanto foi aos poucos e com muita luta e a ter que enfrentar as minhas próprias crenças e depois, ou seja, eu falava em casa com os meus pais que estavam obviamente a pagar o curso e a dar-me as condições para eu ter uma vida segura pelo caminho que eles achavam que era seguro para mim se eu tivesse seguido, e se eu queria fazer diferente eu não podia aceitar a ajuda para ir para o caminho exatamente o contrário que eles queriam para mim e que tinham visto para mim. Então tive que ir encontrar provar-lhes a eles, mas também a mim próprio, de que era possível. E foi aos poucos, foi a oferecer trabalhos. Mas qual é que era a maior crença que tu vias, que neste caso já reconheces em ti, que naquela altura tinhas e que te impedia de ir por esse caminho? Era mesmo só o facto de... São várias. Os artistas não ganham dinheiro. Isso era, eu acreditava nisto a 1000%. Também há aqui um ponto de referência importante que é, eu a partir dos 14, 15 anos até aos 19, eu não tive a adolescência normal, não tive uma experiência em muitas coisas, porque nós fomos ginastas de alta competição, treinávamos 6 dias por semana, 5 horas. Mesmo quando estava na pré-competição, se calhar treinava 3 ou 4 horas, mas ali a partir das 5 da tarde o meu dia deixava de existir. E isso era a seguir à escola. Exato. Portanto, eu não tive aquela infância mais normal de, olha, hoje vais poder experimentar isto, hoje podes ir acompanhar não sei o quê, hoje podes, sei lá, tentar fazer um estágio. Então eu não tive esse contacto. Então isso liga-nos aqui também a outra coisa que eu quero explorar. Como é que vocês se conheceram? Foi na ginástica? Sim. Sim, nós conhecemos na ginástica. Eu na altura já estava pronto, na parte da competição, no Ginásio Clube Português, e o Tomás até começou por ser mais amigo, conheceu o meu irmão, porque o meu irmão andava também na pré-competição, o Tomás também na pré-competição, que tinha mudado de clube, e portanto nós estávamos no Ginásio Clube Português, que foi lá que nos conhecemos. Depois passaste para a competição, no ano seguinte, e começámos-nos a aproximar, porque nós temos a mesma idade, estávamos na altura a estudar para os mesmos exames, começámos a namorar em 2017. Sim, já conheceu o irmão, Ou seja, a mãe dela também gostava de mim. Já conhecia o meu irmão, os meus pais já conheciam o Tomás, portanto toda essa parte da introdução foi super fácil, porque eles já conheciam o Tomás. Quando eu falei no Tomás, eles já conheciam, então não foi... Foi ao contrário, eu também quis juntar no início. Exato, a minha mãe, sim. Então, ganhaste logo a sogra. Foi. Pronto. Foi uma história muito engraçada. Sogra, portanto. Porque eles, como o Luís às vezes até ia de autocarro contigo, o Tomás já tinha andado de carro. O irmão dela é mais novo, então às vezes era preciso levá-lo ao ginásio, ou seja, ele ainda não tinha ou a mesma à vontade, porque era mais novo, e ia comigo no autocarro. Ia no autocarro, iam juntos, pronto. Então eles já se conheciam, e há um dia que iam para uma festa que existia de alguém da ginástica, e o Tomás e o Luís iam, e eu não ia, porque eu nessa altura já não estava, não sei, já não me interessa, fomos tomar um pequeno almoço. A minha mãe foi tomar o pequeno almoço com o Tomás e com o Luís, porque era o Luís ia com os teus pais, já sei, o Luís ia com os teus pais. E então a minha mãe chega à casa e disse assim, hoje estive a tomar um pequeno almoço com o Tomás, ele dava um bom, como é que foi que ela disse? Um bom gerro, educado, simpático, assim a falar super bem. E eu na altura, eu não gostava nada que a minha mãe desse palpites sobre... Nem minha mãe, nem ninguém. Eu é que sei a minha vida. Nanana. Pronto, então sempre fui assim muito independente, e eu disse, nem pensar. Então, mas depois foi muito giro, porque estávamos a estudar para os mesmos exames, começámos a nossa vida nós passámos o tempo no ginásio. Nós íamos para a escola de manhã, tínhamos às vezes aulas à tarde, depois íamos para o ginásio, estávamos lá todos. Começou a acontecer uma coisa estranha, que foi, nós estávamos a estudar para os exames e começámos a sentir que, antes estava lá muita gente, pelo menos essa é a sensação que eu tenho,
estava lá sempre muita gente e de repente começou a haver dias em que estávamos nós e estava uma que outra pessoa e não sei o que é que aconteceu, houve um dia que ficámos só os dois, não estava lá ninguém. Eu mandei toda a gente embora. Eu não sei o que é que aconteceu, mas naquele dia nós estávamos os dois a estudar para o exame de matemática e de repente estávamos só os dois, só que isto aconteceu mais do que uma vez e começámos-nos a aproximar e depois falávamos um com o outro e como é que se faz este exercício, como é que faz aquilo, então começámos a estar juntos e a passar mais tempo juntos. Se fosse um filme, então empresta-me agora o teu lápis, eu faço... Não, mas eu até me lembro, mas parecia mesmo a filme que eu até me lembro que há uma altura em que tu vais e estavas-me a explicar como é que se fazia, aqui o microfone, e até puseste assim o braço por cima de mim e eu parecia que estava mesmo num filme. É engraçado perceber estas coisas e como é que as histórias das pessoas vão sempre impactar muito aquilo que elas vão ser na vida profissional também, não é? Então, o vosso percurso pela competição vai impactar muito aquilo que vocês são hoje. Vocês tinham que ter um foco extremamente... não é? Como é que vocês veem esse percurso todo de rigor, de foco? Como é que transportam isso hoje para o vosso negócio, para a vossa vida? Podem falar das duas coisas, tanto na área do vosso negócio como na vossa vida pessoal, que depois acaba por transportar também para o negócio, não é? Sim, eu acho que, começando, a nível da vida, não tem só a ver com o negócio, mas no negócio vê-se bastante. E quem me disse isto também foi o fotógrafo que nós conhecemos, o Pedro Castelhano, e foi com ele que eu percebi que toda a gente na vida devia ter um momento em que consegue perceber que os limites que acha que tem não são aqueles que efetivamente tem e se tentar ultrapassá-los consegue. E a ginástica mostrou-nos isso várias vezes, que é tu achas que não consegues fazer certa coisa, certo mortal, certo salto, certo skill, treinar certas horas, treinar o 6º dia de bidiários quando estás completamente KO e depois chegas lá e depois do corpo aquecer, já deixa de doer tanto e começas a conseguir e depois de repente chegaste ao fim do treino. Acho que toda a gente na vida devia passar por um momento em que se força a testar os limites que tem. Nós tivemos algumas até quase situações em que testámos os limites demasiado, mas isso depois, quando tu começas a encontrar esse padrão de olha, eu sou o tipo de pessoa que quando desafio aos limites normalmente consegue ultrapassar e é mesmo nesse desafio do limite que tu cresces, porque sabes onde é que consegues ir a seguir e depois esse passa a ser o novo limite que tu testas numa próxima vez. Isso é algo que depois tu levas para a vida real em todas as áreas, inclusivamente no negócio. A outra foi pelo rigor da modalidade e dos nossos treinadores e dos treinos e do tipo de modalidade que é em que um pé é mais dobrado, mais esticado, um joelho, tudo desconta e é nesses pequenos detalhes. Por exemplo, no Mundial eu tive a medalha de bronze em 2018, fiquei a 0,3 do primeiro lugar. Ou seja, houve alguém que ficou à minha frente por 0,2 e alguém que ficou à frente dessa pessoa por 0,3 ou 0,4, acho que foi 0,3. E foi uma penalização de tempo. Não, o primeiro lugar ficou à frente por 0,4, os russos ficaram à nossa frente em segundo lugar por 0,1, porque nós levámos uma penalização de 0,3, que se formos ver o vídeo por acaso, pronto, não está lá, não devia ter sido contabilizada, mas é o que é. E, portanto, é nos detalhes e é nesse last mile que normalmente está o resultado ou a excelência. E, portanto, essa excelência que nós aprendemos lá, essa forma de trabalhar, esse padrão, eu nunca mais na vida vou querer perder por 0,1, 0,2, 0,3. Portanto, isso depois acaba por se espelhar no resto. Isso inevitavelmente transporta para... E contigo a mesma coisa, não é? Sim, Raquel? eu acho que... Vocês competiram os dois juntos? Não. Eu tinha a ideia que vocês faziam par. Não. A ginástica, eu fazia trio feminino e o Tomás fazia par misto. Ou seja, o Tomás fazia com uma rapariga mais pequena, a volante, e eu sempre fiz trio. Sempre fiz trio a minha vida toda. A ginástica acrobática não é das argolas e isso é das figuras e tem sempre bases que atiram as pessoas ao ar e há os volantes. Normalmente as volantes são mais novas, mais pequenas, mais magras. Queres saber uma curiosidade? Aquele menino que está ali atrás e que não está aqui, pois. Sabes, ele também fez. Sim. Também fez ginástica acrobática. Pois é, devia estar aqui. Acho que se devíamos fazer um conteúdo, devíamos fazer aqui um pino qualquer. Raquel. A ginástica define muito uma grande parte da minha vida, porque eu comecei a fazer ginástica, sei lá, com 5 anos, 6 anos. E comecei porque a minha mãe, para me entreter a mim e ao meu irmão nas férias, fez uma roda, porque a minha mãe também fazia ginástica quando era mais nova,
da escola, e então fez uma roda e depois ensinou a fazer um pino e uma cambalhota, e eu fiquei louca com aquilo. E a minha mãe, ok, vou pô-la na ginástica, e desde aí eu fiz ginástica até o meu primeiro ano de faculdade, portanto foi uma grande parte da minha vida. Sim. O que é que a ginástica me trouxe? Muitas coisas, a melhor da minha vida, o meu marido hoje em dia, e trouxe-me uma capacidade enorme de ultrapassar os limites, de constantemente, ok, isto não dá, e persistimos tanto e chegamos e conseguimos. E às vezes não é a nível de resultados, isso é que é o mais extraordinário. É a nível... Lidar com a adversidade. Lidar com a adversidade, e é muito interno, é muito... aquilo que eu acreditava que eu conseguia, e não estou a falar das competições, estou a falar dos treinos, do dia-a-dia, da capacidade de... Estou cansadíssima, não sei como é que vou conseguir fazer este treino, já é o 6º treino da semana, estou a morrer, já não aguento, e penso mesmo, não vai dar, e depois dá. E então é uma capacidade de superação pessoal gigante. És tu contra tu própria. És tu contra tu, exato. E depois ainda por cima não é um desporto individual, é um desporto em grupo em que tu tens que conseguir estar bem para ti e para as outras pessoas, principalmente nós como bases temos volantes, normalmente são mais novas e que também têm uma exigência enorme em cima com o peso, a alimentação, a parte social do corpo, do crescimento, tudo e mais alguma coisa em cima, e nós temos que ser o apoio também, isso também é toda uma se situação. estivermos mal e atiras uma miúda de 14 anos ao ar para fazer um duplo mortal e não estás bem o suficiente para apanhar, ou um triplo, e não estás bem o suficiente para apanhar, não pode ser, não é? A responsabilidade é alta. Sim. Portanto, havia sempre essa pressão também. Sim, então eu diria que é a capacidade de superação e é o ir mais longe, e acho que também tem a ver com o nível de exigência, que é, há muitas pessoas que podem dizer que fizeram ginástica, nós temos a sorte de poder dizer que tivemos num dos melhores clubes de Portugal, no melhor clube de Portugal, na altura quando nós competimos. E eu acho que há uma coisa que era constante, que era, nunca é suficiente. E eu acho que nós trazemos isso depois para a nossa vida e nem nos apercebemos, que é, há sempre forma de fazer mais, há sempre forma de fazer melhor. Isso é engraçado porque vocês, com a experiência nós agora estamos a ir buscar a vossa experiência na ginástica, porque é alguma coisa onde vocês conheceram e transportar isso para a vossa vida e para o vosso negócio. Isso é interessante. Se nós formos analisar, todos nós conseguimos ir analisar e buscar alguma coisa na nossa vida que nos fez passar os limites e, olha, mais um bocadinho, agora consegui, ultrapassei este limite, agora qual é que é o próximo limite? E tu vês, as pessoas que não têm esses momentos normalmente são, lá está, mais limitadas, não acreditam nelas próprias e não, depois acabam por não alcançar, às vezes não é por não terem potencial, é por não, é aquela história da pulga dentro de um pote com uma tampa, que a pulga que nasce lá só sabe que sabe saltar até bater com a cabeça, quando tu tiras a tampa ela já não sabe que salta mais, então nunca salta, nunca tenta saltar mais alto. E a nossa questão é mesmo essa. É como a história do elefante que está preso lá com uma estaca, não é? Mas ele é muito mais forte do que a estaca, então quando vê o perigo, então rebenta a estaca e às vezes acontece isso, não é? Só quando nós estamos ali numa situação muito alerta é que, olha, afinal conseguimos fazer isto. Não é? Então, mas contem-me um bocadinho quando é que esta questão do vosso negócio passou a ser realmente sério. Tu também tiveste um percurso na faculdade. Quando é que vocês decidiram e chegaram à conclusão? Isto é aquilo que nós queremos fazer a dois, é por aqui o nosso caminho. Como é que foi esse processo inicial? Ok. Eu nunca quis ter um negócio, nunca foi uma coisa que Ai, mais 5. Ai, alguém que me entenda. Eu nunca me imaginei, nunca acordei e pensei, eu vou ser empreendedor, eu vou ter um negócio, vou ter pessoas a trabalhar para mim. Nunca foi algo que eu pensasse. Como eu entendo. Ela sempre disse que eu dizia que queria ser gestora de empresas. Ela quer gerir alguma coisa. Eu queria gerir uma empresa. Era o que eu dizia desde o início. A minha mãe dizia que eu devia ser advogado ou alguma coisa assim do género. E eu não sei porquê, eu ainda nem sabia o que é que isso significava de todo. E eu só dizia, eu gosto de gestão. Eu sou boa a identificar o que é necessário fazer e faz assim, e a mandar fazer. E a falar com as pessoas e a organizar as coisas. E assim, eu quero gerir uma empresa. Eu dizia isto, nem sabia muito bem. Eu não, com a parte da ginástica vim do lado de eu quero ser muito bom a fazer aquilo que eu faço. Ou seja, uma visão se calhar muito mais operacional e se calhar também de necessidade de validação de, olha, eu gosto de fazer uma coisa bem feita e de se calhar ter o reconhecimento. Mas é engraçado como é que os dois...
passaram pelo mesmo processo da parte da ginástica, como é que um tem uma posição e o outro tem outra completamente diferente, e como é que isso depois se vem entrelaçar? Sabes que eu nunca soube o que é que queria fazer, também se calhar nunca me foi incutido, nunca tive contacto com alguém que fizesse o que hoje fazemos, nunca tive, nunca calhou, não havia ninguém que os meus pais ou que os meus pais conhecessem, que eu visse, olha, ele é videógrafo, trabalha com vídeo, multimédia, o que é que seja, e está bem na vida. Nunca tive contacto, então não acreditava que isso era possível. Mas também não sabia, olha, eu quero ser programador. Não quero ser aquilo, não quero. Então não sabia. O que aconteceu foi, comecei a oferecer, enquanto ainda estava na ginástica, comecei a oferecer trabalhos, ou seja, no fundo era, nós queríamos viajar. Para viajar precisas de dinheiro. Para ganhar dinheiro precisas trabalhar. Ok. Como é que, eu candidatei-me à Vorten, sei a Vorten se calhar melhor do que a maior parte dos colaboradores que lá trabalham, e o Pedro também, de certeza. Tomás adora ir à Vorten e à FNAC, e ele sabe tudo, e é super engraçado que ele adora. Ele faz uma pergunta a alguém, ele pronto. não sabe responder. Não sabe responder. Portanto, candidatei-me, nem sequer me deram resposta, e eu, ok, pesquisei e fez-me sentido que se eu tiver uma skill, essa skill tiver valor, eu consigo vender, eu praticar essa skill para alguém. Que skills é que eu tenho? Fiz uma lista, olha, eu fazia uns vídeos, se calhar as pessoas querem isso. Afinal eu sei fazer uns vídeos, Yeah. não é? E na altura tinha um amigo do meu tio, o meu tio fazia uns trabalhos de fotografia, e tinha um amigo que já fazia mais, e vendeu na altura um vídeo às tortas de azeitão, e perguntou se eu queria fazer. Era mais como uma oferta para pôr no site e não sei o quê. E eu, ok. Ele disse, olha, eu pago-te 100 euros, mais IVA, 123 euros na altura, que o meu tio não me cobrou o IVA, que foi ele que passou a fatura para mim. Portanto, fiquei com os 23 também. E fiz, ali naquela lógica, e fiquei, uau, ok, demorei 2 semanas para editar aquele vídeo, mas porque era a primeira vez que estava a fazer no estilo mais corporate e tentar que aquilo fizesse sentido. Gostei do resultado, eles gostaram do resultado, e fiquei, ok, está aqui qualquer coisa. Comecei a tentar oferecer trabalhos, eu ofereci muito trabalho gratuito, muito behind the scenes também para pessoas, como na altura vocês, como o Pedro, para poder estar mais próximo de quem já fazia disso vida. Comecei a fazer os casamentos que me deram muita estaleca também porque eu fiquei tipo, como assim eu estou a ser pago para aprender? Eu literalmente dizia-me para eu fazer um casamento, e também a Gé, que é prima da Raquel e que hoje é a nossa madrinha de casamento, também acreditou muito em mim, deu-me muito espaço para crescer, ensinou-me muitas coisas, pôs-me em contacto com os videógrafos em quem ela já confiava, o Rodrigo, na altura que agora vocês também trabalham bastante com ele, com quem eu fui aprendendo muito. E havia casamentos, a maior parte no primeiro ano, em que ela marcava e eu ia de manhã alugar uma câmara, gastava o dinheiro todo que ia receber no dia, praticamente, ou sobrava tipo 25 euros, 30 euros, para poder ir trabalhar, para poder aprender. E trabalhavas para aprender. Trabalhava para aprender. É assim que se chega e é assim que se aprende. Sim, depois comecei a cobrar aos clientes, comecei a poder dizer que não ao que já não fazia sentido, e montei um negócio de freelancer. A Raquel estava na faculdade e chegou a um ponto em que nós queríamos continuar a viajar, que na altura era a nossa única preocupação assim financeira, porque vivíamos na casa dos pais, tínhamos essa certeza e essa super garantida, e fomos muito abençoados também nessa vertente, nunca nos foi pedido nada, nem de, pronto. Pais a serem pais. Exato. Não é? Pais a serem pais. E chegou um momento em que tu trabalhaste um mês numa loja, e passado um bocado precisávamos de ajuda, ou seja, começou a fazer sentido talvez oferecer a gestão de redes sociais, ou eu precisava de mais ajuda a gerir alguns projetos, falar com clientes, sim. E começou a fazer sentido em vez de tu integrar. Como é que, sim. agora diz-nos tu, Raquel, como é que foi a tua passagem, a tua integração na Digital Plan, que neste momento na altura não era, ou seja, o Tomás tinha a Tomás Cardoso Filmes, que era ele, era a parte de freelancer, e depois quando o Tomás já começou a conseguir cobrar pelos trabalhos, começámos a pensar, ok, nós temos que criar aqui alguma entrada de valor fixo, não é? Portanto, começámos a pensar, ok, vamos começar a cobrar avensas. Fazíamos só projetos na altura. Só fazíamos projetos, uns vídeos aqui, fotografias, e começámos a pensar, ok, nós podíamos começar a incorporar a gestão de redes sociais. Isto foi mesmo ali naquela altura em que começou a fazer sentido e começou a ficar muito popular. Foi. E nós pensámos, ok, interessante, eu estou a fazer a minha licenciatura em gestão e portanto tenho marketing, já estava muito em contacto com tudo o que o Tomás fazia, e juntos começámos, ok, vamos criar aqui um plano
e o Tomás começou a conseguir fazer reuniõezinhas e começámos a vender. E na altura, quando eu entrei, tínhamos 3 clientes. Sim, mas tínhamos um cliente grande na altura que era... Sim, mas aí já foi um bocadinho depois. Mas eu entrei como parte de apoiar o Tomás na parte da gestão das redes sociais, a calendarização dos posts, a parte das descrições, garantir também haver um bocadinho a parte dos calendários, de gravações e quando é que tinha que acontecer. Então foi um bocadinho nesse sentido. Fazer a parte da gestão dali dos projetos e começar a caminhar, não é? Exato. Mas como é que isto, depois, quando é que começou a fazer... Quando é que vocês começaram a olhar para o negócio de uma forma diferente? Olharem assim, isto já não é só um negóciozinho, nós estamos a construir aqui algo mais sério, uma empresa. Acho que foi ao contrário, veio da frustração de querermos crescer e claramente o nosso tempo não dá para mais, e foi aí que, então peraí, então é neste ponto que normalmente as pessoas contratam mais pessoas. Exatamente. Já percebi porque é que há equipas. Pronto, sim, foi um bocado mas o que começou por acontecer foi quando nós tivemos um cliente que já começou a ser um bocadinho grande, que para nós significava, ok, isto já é alguma coisa, já dava para não vivermos sozinhos, mas já dá quase, para, sim. ok. Quando isso aconteceu, eu comecei, ok, quem é que eu conheço, e olhei obviamente para as pessoas que eu conhecia da minha faculdade, que poderia fazer sentido ajudar-nos, porque nós começámos, ok, de repente temos aqui não sei quantos vídeos, não sei quantos posts para agendar, e eu fazia aquilo e estava a estudar ainda, e o Tomás ainda também, porque o Tomás ficou ainda 3 anos na faculdade, e eu fiz a minha licenciatura toda, praticamente, e o Tomás só saiu ali no meio do 3º ano. Sim, portanto, o Tomás foi quase até ao final. E durante este tempo todo, nós fomos fazendo as coisinhas aos poucos. O Tomás, eu ali a segurar um bocadinho o Tomás, porque eu às tantas também tentava apoiá-lo do género, sei que está a ser difícil, mas nós ainda não sabíamos se resultava só por aqui, então era do género, vou apoiar o Tomás no que eu puder, e às vezes estudava com ele, e eu estou a estudar para a minha disciplina e ele está a estudar para a dele, e tentarmos que aquilo andasse para a frente, mas desde os primeiros 30 dias, e nós temos fotografias disso, e eu lembro-me perfeitamente que o Tomás chorava, porque ele não queria, não era aquilo, ele não se via a fazer aquilo. Nem via a fazer outra coisa, porque achava que o que eu queria era impossível. Eu acreditava que era impossível. Mas temos aqui a prova de que não é impossível, e nós conhecemos bem o vosso trabalho, conhecemos bem, e têm feito um percurso, o vosso trabalho é excelente. E chegaram aqui numa posição em que vocês não trabalham com qualquer pessoa. Vocês trabalham principalmente com founders, com investidores, acredito que olham para as pessoas e veem o potencial nelas, não é? Acredito que, da mesma forma que nos acontece a nós, existe tanta gente com muito know-how que praticamente está invisível no online. Como é que essas pessoas chegam a vocês? Como é que vocês encaram esse desafio de... Temos aqui uma pessoa que tem um potencial enorme. Como é que vocês olham para elas? Como é que lhes explicam? Como é que as potenciam? Não é? Como é que vocês fazem isso? Acho que o primeiro ponto e estavas a tocar nisso, é sabermos exatamente quem é que nós conseguimos ajudar melhor. Porque nós neste início que temos estado a falar do negócio, tudo o que aparecesse que fosse produção, ok, bora, vamos fazer. Câmaras é só apontar, começámos nesse processo muito de produção de vídeo apenas. E eu sempre me preocupei, tal como e também foi isso que vi convosco nos eventos que fiz inicialmente convosco, mas que mensagem é que estamos a comunicar? O que é que este vídeo vai alcançar? Como é que ele se encaixa no resto da estratégia do cliente? E não ser só o prestador de serviços que vai lá, aponta a câmera, entrega um ficheiro, mas o prestador de serviços, ou neste caso passar para parceiro, no sentido em que está aqui o cliente está neste ponto A, quer chegar a um ponto B, e se eu servir de ponte ou de uma ajuda para ele chegar onde ele quer ir, isso tem muito mais valor do que eu poder ser comparado com qualquer outro videógrafo. Por melhor que eu seja, há sempre alguém melhor, ou com equipamento mais avançado, ou com uma experiência mais específica para certo projeto, e não era aí que eu queria competir, porque lá está. Até preferi estar ao contrário. Se eu conseguir resolver esta ponte do A para o B, eu no limite, eu faço-me unir dos melhores profissionais a executar, que eu sei que conseguem ajudar.
E, portanto, aí surgiu a relevância da estratégia. E muitas vezes não precisas ter o equipamento XPTO Sim, exato. para chegares a esse resultado, não é? Só E se precisas, arranja-se os meios, ou seja, isso deixou de ser, essa era a minha, acho que toda a gente, sobretudo quem passa como freelancer de vídeo ou de foto, passa por aí pela questão de eu vou ser o melhor profissional e tu vou ter o melhor equipamento. Ok, mas se tu pegares nessas skills técnicas e nesse equipamento e não conseguires produzir um resultado para o cliente, o teu trabalho não tem grande valor. A não ser que estejas, por exemplo, a fazer casamentos em que o valor é a própria imagem bonita ou em cinema, algo assim. Então, pronto, o primeiro ponto é esse, de perceber com quem é que nós conseguimos ajudar. E nós detectámos um padrão, quem nós conseguimos ajudar melhor, ter resultados mais rápido. E também quem mais, ou seja, a quem os resultados para nós tinham mais significado era ajudar pessoas, marcas pessoais, negócios de serviços. Como tu estavas a dizer, pessoas que são muito boas naquilo que fazem e que são invisíveis, que ninguém sabe que elas existem. E o propósito da Digital Plane e a missão que nós definimos desde o início foi tornar óbvio o valor que excelentes negócios acrescentam ao mundo. Porque, neste caso, nós funcionamos quase como um megafone. Há uma pessoa que é muito boa a fazer aquilo que faz, que já ajuda muito bem as pessoas que consegue ajudar hoje. Se nós servirmos de amplificador da mensagem que esta pessoa existe e que é boa, mais pessoas vão conseguir usufruir do serviço dela, tirar valor para si, porque nós conseguimos fazer este link. E é aí que nós tiramos, onde eu também tiro muito o propósito pessoal, e depois também ver a transformação, vermos, por exemplo, negócios que não existiam ou que eram muito limitados naquilo que fazem, que há concorrência muito pior a vender-se muito bem e a tratar mal os clientes, e nós, por aparecermos este padrão, normalmente os nossos clientes seguem este padrão. A concorrência é pior, mas comunica melhor. Eles são ali o segredo escondido. Nós servimos de lupa para o mercado saber que eles existem e conseguirem cobrar mais, terem mais valor. Muitas vezes eles também têm o problema, também não sabem para quem é que hão de comunicar e estão, por exemplo, a tentar servir dois públicos completamente diferentes. Alguém que não tira valor nenhum deles e alguém que consegue aproveitar muito. Um caso muito concreto deste exemplo, por exemplo, é a Luísa da Finmed, nossa cliente e parceira, já trabalhamos com ela, se calhar há 2 anos. Acho que há 2 anos. Em que no início ela tinha um produto muito aberto, muito amplo de impostos no imobiliário. Era para toda a gente, que tu vendes uma casa, tu herdas uma casa, ou tu és um investidor que compra e vende casas todos os meses. Supostamente o produto era para todos. Então não era específico para ninguém. Mas foi um bom ponto de partida e foi o que foi preciso para ela se lançar. Mas chegou a um ponto em que nós percebemos claramente, quando começámos a trabalhar mais a sério com ela, que, olha, o tipo de clientes que tira mais valor de ti é aquele, tu ajudares alguém a poupar impostos uma vez na vida porque herdou uma casa porque alguém morreu, ou um investidor que faz 1, 2, 3, 5 negócios por mês, tu és a mesma, mas tens muito mais valor para aquele público. Uhum. E nós, identificando isso, conseguimos ajudar os clientes a ir por aquele caminho, a construir ofertas e produtos que ajudem esse tipo de clientes a progredir mais rápido. E, obviamente, se tu consegues ajudar mais uma pessoa, acrescentar mais valor à pessoa, não por quem tu és, mas por quem ele é, também consegues subir o nível de ticket para valores também mais interessantes. E o que é que, para vocês, um conteúdo tem que ter para que quando estamos na rede social ou onde for, tu pares, não, porque aquele conteúdo faz sentido para ti? Okay. O que é que um conteúdo tem que ter para se destacar dos milhares que existem hoje, e cada vez mais, o online está a evoluir a um ritmo absolutamente rápido, que nós, profissionais da nossa área, quais são aquilo que nós temos de ter em atenção para que, ok, nós vamos produzir conteúdo e isto nunca vai deixar, nós precisamos sempre que o nosso conteúdo tenha isto para que quem está a ver pare. Ok. Que gatilhos? Sim, eu acho que essa pergunta tem 2 respostas. Uma mais tática de, ok, vamos à anatomia de um vídeo e aqui eu falava-te de o que é que tem que acontecer nos primeiros segundos, o corpo, a duração e o CTA. E o outro tipo de resposta é, mais do que saber essa estrutura, tu tens que saber, ok, esse conteúdo, qual é o objetivo desse conteúdo na tua estratégia total. Porque se calhar nós temos conteúdos que são desenhados não é para serem virais. Muitos, a maior parte. E o nosso tipo de cliente, sobretudo em negócios de serviços high ticket, vive muito de criar uma camada de conteúdo que nós chamamos de thought leadership, em que é os talking heads, em que tu mostras e que tu acrescentas valor diretamente à audiência, e que tens, se calhar, 20 vídeos de 1 minuto, que faz quase como o mesmo trabalho de teres um vídeo de 20 minutos no YouTube.
E depois sim, tens os conteúdos mais virais de topo de funil que atraem a atenção para eventualmente captar as pessoas que vão ver os outros, que já lá tens. E a nossa estratégia normalmente, o nosso método acaba por ser muito esse. Na realidade, não é por teres milhares de seguidores que vais vender mais. É Sim, preciso exato. ter estratégia. Ou seja, portanto, nesse lado, acho que o principal, se eu tivesse que dizer só uma coisa, o que é que um vídeo tem que ter para dar resultado é tu saberes qual é a função desse vídeo na tua estratégia e não o confundires com outro. Ou seja, tratares um vídeo que é para viralizar como um vídeo que é para viralizar e tratares um vídeo que é para converter como um vídeo de conversão e, portanto, não misturares as funções e não tentares com um vídeo, com um script de conversão seja para viralizar, porque provavelmente vais-te confundir a ti, a audiência, e não vai resultar. Isso define-se a estratégia. Sim. Sim. Há bocado tu fizeste uma pergunta que nós acabámos por não responder porque entretanto surgiram aqui várias coisas, mas eu acho que é interessante tocar, que é, tu falaste sobre quando é que passámos a olhar para a Digital Plane como um negócio. Sim. E eu acho que essa resposta está muito relacionada com esta parte que o Tomás também acabou agora de falar, que é o facto de quando é que nós começámos a pensar como é que nós deixamos de ser uma simples agência que faz vídeos, que entrega, isto é um vídeo e cobra X por um vídeo, e passámos a como é que nós nos tornamos relevantes num negócio em que as pessoas precisem daquilo que nós realmente, daquilo que nós entregamos. E é olhando muito para esta parte de como é que nós não somos descartáveis ou comparáveis com todos os videógrafos que existem no mercado. Porque é que as pessoas decidem trabalhar com a Digital Plane e não com um freelancer. Exato. Não é? E então eu acho que isso foi o que fez a principal diferença no nosso posicionamento desde que começámos a olhar para como é que nós conseguimos dar resultados aos clientes e eles ficarem connosco pelos resultados que nós entregamos. E aqui neste processo específico, qual é que é a tua função, qual é a tua intervenção neste processo? A minha intervenção nesta parte em específico é assim, eu Tomás, pronto, lá está. Se tiveres, claro. Sim, claro. Nós temos aqui, há duas situações, que é, nós somos um casal e tomamos as decisões da empresa juntos. E eu acho que isso é muito interessante porque lá está, temos os dois uma visão, o Tomás um bocadinho mais a parte técnica da produção do conteúdo e do vídeo, tudo muito técnico, e eu não tenho essa parte, mas consigo, mas também tenho a minha parte da visão mais a nível de números e rentabilidades, e essa é também a minha parte do negócio, a parte mais financeira, e de perceber, ok, faz sentido irmos mais por ali, aquele tipo de investimentos, e eu olhar para isso. Então é muito bom conseguirmos tomar decisões a longo prazo, a pensar também um bocadinho nessa parte. E depois parte. a questão de, ou seja, se chega um cliente, nós temos o nosso processo de estratégia, que neste momento sou eu que estou a fazer, mas também já temos o Guilherme na nossa equipa, e estamos já ativamente a querer expandir para não depender também 100% de mim, mas a estratégia neste caso é definida por mim, e depois a parte neste momento da entrega, e depois, no fundo, o papel da Raquel é garantir que a visão que eu tive para o cliente é concretizada. E depois eu vejo o que está a sair do outro lado. É como se tivéssemos a máquina de estratégia, o cliente entra, sai com um plano, eu entrego o plano à equipa de produção, de captação, edição, etc. E vou vendo o que é que está a sair do output da máquina, que é ela a gerir, se, olha, está a garantir, olha, isto mais para o lado, mais para ali. E pronto, e depois isso começa a sair para o mercado e a entregar resultados. Eu costumo dizer que estou entre as duas partes, que é, eu vejo o que sai do output da estratégia, e estou entre depois a parte da produção, porque depois temos a parte dos videógrafos e temos a parte da edição e a parte da publicação, social media. E o que eu faço é garantir que o processo se junta, não é? Juntar as peças, que é, ok, esta é a estratégia, vou ligar a esta produção, e a edição está a fazer sentido com toda a parte estratégica que foi feita, as pessoas estão motivadas, têm tudo o que precisam para performar, quais é que estão a ser os resultados. Pronto, então eu faço esta ligação entre, no fundo, sou a pessoa que lida com as pessoas dentro da nossa empresa. Gestora de operações. Isto transporta-nos agora aqui também para um ponto que nós ainda não falámos e que é algo muito importante para nós aqui no podcast, que é falar sobre pessoas. E tu, se calhar, é quem fazes aí a ligação mais com as pessoas. Nada se faz sem pessoas, a tecnologia avança a um ritmo alucinante. Eu creio muito nisto e eu olho para o nosso negócio, e o Pedro também, que nós precisamos sempre de pessoas. E como é que vocês lidam com as vossas pessoas? Tem a ver também com valores, não é? Os vossos valores. Como é que vocês encaram as pessoas que trabalham convosco no vosso negócio?
O que é que para vocês é imprescindível que as pessoas que trabalham com vocês tenham? Ou seja, essa é uma pergunta bastante sensível para nós, porque como nós começámos, ainda tínhamos pouca experiência, não tínhamos tido nenhum contacto a trabalhar noutra empresa. Eu trabalhei um mês numa loja que era para ganhar dinheiro para ir a uma gimnastrada na ginástica, e não queria pressionar os meus pais, e então quis ir e resolver. E por isso nós nunca tivemos no modelo tradicional de eu trabalho, o Tomás nem nunca teve qualquer experiência nesse sentido, de trabalhar para outra pessoa. E então no início nós tentámos ser demasiado amigos, no fundo, e acabámos por sofrer um bocadinho com isso, porque nós queríamos criar uma empresa de pessoas em que nós ouvimos, em que nós, o que é importante para ti, e acabámos por tornar o início da Digital Plane, eu e o Tomás quase que éramos todos amigos, era de género, olha, se não queres vir não vem, era quase, desculpávamos quando se calhar era preciso ter uma outra atitude, não tínhamos a coragem de dizer as coisas que sentíamos, e então isso magoava-me muito, porque como eu sou uma pessoa que pensa sempre o que é que a outra pessoa está a sentir, às vezes não dizia aquilo que era bom para a empresa porque tinha medo de magoar a outra pessoa. Ou quando dizia já era demasiado tarde ou quando dizia já era demasiado tarde, o problema já era grande. Então eu sinto que no início foi muito complicado para nós, e às vezes o Tomás foi desafiante, e o Tomás acompanha um bocadinho isso, que era às vezes nós os dois a falar como é que nós não conseguimos evitar que isto acontecesse, como é que nós não conseguimos dizer aquilo que nós queríamos. Não sabíamos, nem nunca tínhamos aprendido a gerir pessoas. Isso não é uma coisa que se ensina na escola, é uma formação. Agora já começam a haver mais formações, cada vez mais também, felizmente, de vários profissionais que já fizeram o caminho que nós queremos fazer, com os quais podemos aprender, e sempre investimos. E quando tu aprendes é tudo muito técnico. Eu fiz um curso de gestão em que eu tinha marketing, contabilidade, recursos humanos, tudo e mais finanças, tudo e mais alguma coisa. Mas depois lidar com pessoas... Lidar com pessoas é muito diferente. Sim. Mas eu acho que isso acaba por ser um processo de aprendizagem. Sem dúvida. Vocês ainda são novinhos, já têm aqui alguns anos de experiência no lidar com pessoas, e sou uma pessoa, quem me conhece, e vocês conhecem mais ou menos, ou bem, não sei... são muito pessoas, e essa dificuldade que tu tiveste, qualquer um tem. A linha de olhar para as nossas pessoas como amigos, e olhar para elas como parte do nosso negócio, e fazer essa junção de amizade, mas ao mesmo tempo temos que ser bastante assertivos, isso é um grande desafio. E tomar as decisões que são necessárias para a boa continuação da empresa, e isso é o mais complicado, que é, eu tenho que dizer isto àquela pessoa porque é isto que o negócio precisa, e tenho que ganhar essa coragem de o fazer. Mas eu acho que sobre isso nós também já aprendemos com o tempo, e agora até temos um cliente que é o Mark Tyron, com quem ainda temos explorado dentro disso mais fundo, que é a importância da cultura. E hoje na empresa nós, por termos cometido os erros, também já sabemos e já implementamos a cultura de, olha, se eu te fizer uma correção, eu não te estou a atacar, eu estou a ajudar a melhorar. Há esta expectativa, tu não estás a cumprir, e tanto eu como tu, se estás aqui dentro, é porque queremos cumprir com aquilo a que nos comprometemos. E se eu te estou a dizer que não estás a cumprir, não é para te estar a atacar, é porque quero-te ajudar a conseguir cumprir. E quando fizemos isto, quando fizemos este shift na cultura e dizemos isso, e temos que ainda, e com o Marco estamos a aprender, temos que dizer cada vez mais. Ainda ontem tive uma reunião com um dos nossos editores, que eu percebi que este mês ele tinha estado mais em baixo, aliás, tu percebeste, e eu fui ver as métricas e olha, editou menos vídeos, estava mais em baixo, menos comunicativo no Slack. Fiz uma reunião de 15 minutos com ele e percebi, olha, ele até parou de treinar, estava assim, no geral, menos motivado. E eu, ok, não pode ser. Eu preciso que quais é que são os teus objetivos? Quero fazer isto e isto e isto. Também quero treinar 6 vezes por semana. Ok. Até durante esta semana, se não me mandares uma fotografia até ao fim do dia de foto tua no ginásio, vou-te descontar no salário. E ontem já me mandou uma fotografia. E lá está. Ele sabe que eu estou a fazer isto para o ajudar a alcançar os objetivos dele, porque também, a mim também não me interessa ter pessoas que nos ajudem a atingir os nossos objetivos, mas não consigam atingir os objetivos pessoais deles na empresa, porque mais tarde ou mais cedo vão sair,
e nós não conseguimos contar, não é? É sempre a curto prazo. Portanto, é alinhar os incentivos deles com os nossos. E nós conseguimos fazer isso porque também tivemos esta fase de aprendizagem no início e a forma como nós resolvemos foi recomeçar. Nós, portanto, éramos 4, o que nós fizemos foi, ok, para conseguirmos fazer isto bem, nós vamos ter que recomeçar. E então ficámos os 2 outra vez. Não, e foi difícil porque houve muitos meses em que nós nem sequer tirávamos salário para nós, para podermos pagar às pessoas que estavam connosco, que mal ou bem nós também não soubemos gerir, e foi um momento complicado de perceber. Mas eu sempre te disse nesses momentos que, olha, nós estamos a pagar para aprender a gerir e muitas pessoas nunca chegam sequer aos 30, aos 40 a passar esta experiência de gerir pessoas. E nós estamos a passá-la com 23, 24. Portanto, quer isto corra bem ou mal, nós vamos sempre aprender. Que era aquilo que falaste no início também do podcast. E essas aprendizagens nós levamos connosco. Eu passei por outras empresas, o Pedro também, e isso dá-nos uma visão diferente, nem melhor nem pior, dá-nos uma visão diferente, vem acrescentar com certeza a forma como nós lidamos com as pessoas, como nós lidamos com o negócio, mas não é definitivo de que se passas por uma experiência que depois vais ser melhor ou pior líder. Quando vocês precisam de alguém, precisam de contratar mais um editor, mais um videógrafo, quais são as skills principais que, eu não estou a fazer a pergunta corretamente, quando vocês precisam de alguém, vocês contratam uma pessoa porque ela é muito boa tecnicamente ou tem que ter mais alguma coisa para além disso? Acho que um exemplo disso, e nós também mudámos essa forma de pensar há pouco tempo, e também há posições e posições. Por exemplo, um videógrafo freelancer que trabalha connosco, há mínimos técnicos que ele tem que ter, há mínimos de equipamento que ele tem que ter para me fazer sentido, porque eu já conheço as câmaras, sei qual é a qualidade que estamos a entregar, a equipa de edição está habituada a trabalhar com aquele material. E aí temos que estar alinhados a nível de visão e valores, mas também há mínimos técnicos, obviamente. Mas nas últimas posições para as quais temos recrutado, tem sido muito mais pelo alinhamento de cultura e de as pessoas serem motivadas. Ainda ontem recebi uma mensagem na marca pessoal, no Instagram, de um editor que quer editar connosco e ele a dizer que quer marcar uma reunião comigo, quer trabalhar full time para nós. Nunca conhecia a pessoa na vida. E normalmente esse tipo de pessoas que vêm já ou do conteúdo que eu já publiquei, ou porque querem aprender, lá está, e eu vejo neles a fome que eu tinha antes, esses aprendem aquilo que eu lhes disse é para aprenderem, a nível técnico. Agora, aquela fome, aquela vontade de trabalhar, aquela reunião num sábado à noite, aquela revisão de um vídeo ou correção de um problema às 9 da noite num dia de semana, tu isso não consegues ensinar. É muito complicado. Ou a pessoa tem e quer, e também se vê a cumprir os objetivos pessoais dela connosco, ou então eu acho que isso tu não consegues ensinar. Portanto, hoje em dia, o último cargo que recrutámos para a estratégia foi porque vimos essa garra e essa pessoa até já estava connosco como quality control, ou seja, revisão de vídeos, garantir que os editores estão a fazer o trabalho certo, correção de legendas, sugerir alterações. E nós vimos o quão organizado ele era, o quão motivado ele era, apesar de ainda, na altura, ter outro trabalho. Foi, ok, se nós tivéssemos esta pessoa disponível full-time, tenho a certeza que ela ia ter o tempo para aprender, com essa aprendizagem ia conseguir acrescentar imenso valor, e em 3 semanas que está connosco. E porque já conhecia a nossa cultura. Exato. Isso é interessante, aconteceu-nos também agora há relativamente pouco tempo, e parte da parceria que nós também já temos uma parceria, não é? Mas vamos aqui temos a reforçar agora, e isso aconteceu-nos há 2 meses, o mês passado, que nós com mais trabalho precisávamos na nossa cabeça precisamos de mais uma pessoa. Entretanto, começámos a lançar para nas redes sociais e nos sites de emprego para recrutar alguém. Entretanto, nós tínhamos ido lá acima fazer um trabalho e eu vinha com o Pedro e com a Bruna, assim, esperem. Eu acho que nós estamos a procurar fora aquilo que nós já temos dentro.
e que podemos ir depois buscar fora aos nossos parceiros já aquilo que realmente nós precisamos. Então foi isso, termos a capacidade de olhar para as pessoas que estão dentro da nossa empresa, dentro da nossa do ecossistema, não é? do ecossistema, e podermos muitas vezes passar uma para aqui e reorganizar as peças, e foi isso que aconteceu. E é interessante, e isso vem quando já começas a conhecer bem as pessoas, quando tens uma cultura bem definida, quando percebes o que é que permites entrar ou não, e que aquela pessoa, isso já é numa fase de maturidade que vocês estão a conseguir num curto espaço de tempo. Por exemplo, nós neste momento estamos aqui a gravar o podcast e o David da nossa equipa está com a Luísa da Finmed numa captação. E temos o dia todo a gravar. Mais do que a skill técnica, que eu tenho 100% de confiança nele, aliás, eu aprendi muito também nos casamentos com ele, era ele que me contratava a mim, eu sei quem é que ele é, eu sei como é que ele lida com problemas, eu sei quem é que ele é sob pressão, eu sei quem é que ele é com clientes, eu sei quem é que ele é em situações delicadas. Eu já vi o David, eu conheço o David, ele conhece-me a mim, e ele sabe o que é que eu espero, o que é que eu gosto, quais é que são os nossos padrões também, ou seja, também sabe agir por mim, sabe tomar decisões como eu sei como é que ele toma decisões, eu tenho muito mais à vontade. Não tenho que fazer aquele micromanagement, porque com ele eu sei que eu consigo confiar. Porque estamos alinhados. E isso tu não consegues ensinar da mesma forma que ensinas a mexer numa câmara. A pessoa cresce com isso, ou tem ou não tem. Sim, e tem a ver com os valores da pessoa. E isto é mesmo da forma como foi educado, as experiências que foi submetido. Havia aqui tema para mais 2 ou 3 podcasts. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Seja, falar sobre pessoas. Depois vamos combinar aí outro dia para falar de mais uma série de coisas, se vocês quiserem ver. Até estão aqui pertinho agora. Sim. O que é que tipo de cliente é que vocês recusam trabalhar independentemente do budget? Imaginem, chega-vos um cliente que vos vai pagar mesmo muito bem. Ok, boa, tivemos uma situação agora parecida. Mas não, assim, não. O que é que faz não trabalhar com alguém? Acho que o primeiro ponto é clientes que vêm, que acham que querem moldar o processo. Ou seja, querem-nos mandar trabalhar da forma que eles acham. E nós só fazemos coisas em que acreditamos. Eu não vou fazer uma coisa em que não acredito, porque senão vai produzir um resultado. Melhor bem pago que possa ser. Podes-me dar 100 mil euros, faz isto. 200 mil euros, faz isto. Se eu não acreditar que aquilo vai dar um resultado, eu já recusámos alguns trabalhos no Dubai, tivemos quase para despedir aqui um cliente numa fase inicial porque houve um desalinhamento até de comunicação, e é alguém com muita presença, muito forte, muito habituado a liderar, que queria muito que a coisa fosse feita de uma certa forma. Ele está habituado a trabalhar com agências de vídeo que seguem um processo de, no primeiro dia, estão a filmar, estão a recolher coisas, e nós não pegamos numa câmara sem definir para onde é que vamos e definir o plano de voo, a estratégia. Claro. E isso chocou muito com eles. Como assim? Fomos à segunda reunião, ele não estava a conseguir reunir connosco, fomos para a segunda reunião, onde é que estão os vídeos e tal, como é que ainda não marcaram produções? Mas eu disse isso na proposta, nós não vamos, eu é que ainda não consegui reunir convosco. E eles depois perceberam, quando eu disse, olha, então, 100%, olha, culpa minha, comuniquei mal, pelos vistos não me expliquei bem, ficamos por aqui. E depois conseguimos dar a volta, eles perceberam, ok, então, espera aí, vocês têm uma metodologia que eu não sabia de trabalho, que eu não conhecia, nunca vi, façam a vossa cena. Estamos-vos a pagar, e o valor até era interessante, façam ao vosso ritmo, na vossa forma. E depois assim, aí conseguimos desbloquear o tempo de reunir com o cliente super à vontade, provavelmente é o melhor do mercado dele em Portugal. Como os vídeos ainda não começaram a sair, ainda não vamos mencionar, mas é uma parceria que tem tudo para correr bem, mas estava a começar pelo pé errado. Então acho que esse é o tipo, quem quer que nós façamos as coisas à forma deles, logo aí, se eu não consigo ser responsável pelo resultado, eu não me meto. E depois já todos os outros nichos que eu sempre recusei trabalho, e já nos apareceu algumas vezes, de coisas mais de casinos e esse tipo de situações não são alinhados com os nossos valores. Só do género, só fazer uma parte do processo. Não quero estratégia, só quero mesmo que vocês filmem, venham cá filmar e editem, ou venham só cá filmar, ou só. Já não fazemos isso. Já não faz sentido. Já não faz sentido para nós. Olha, o tempo também já vai aqui um bocadinho, o Pedro já me fez assim ali sinal, ele devia estar aqui, porque já tinha acabado, a conversa já tinha acabado, e ainda ia no primeiro bloco.
Acho que temos que pôr aí, comentem em baixo se quiserem o Pedro no podcast. Escuro. Mas eu não quero deixar esta conversa sem passar aqui por falarmos um bocadinho sobre a relação que nós temos com vocês. O Pedro devia estar aqui, não é? Chamem o Pedro. A relação que nós temos, como é que começou aqui a nossa parceria convosco? Eu há pouco falava de me lembrar do Tomás, olhar muito fixamente para as coisas que o Pedro estava a fazer no computador e ires perguntar e quereres saber, e vi sempre esse entusiasmo em ti. E então, o que é que eu queria que falasse um bocadinho sobre a nossa parceria, o que é que vos motivou em trabalhar connosco, e já vai há algum tempo, não é, este relacionamento que nós temos, o que é que tu pudeste aprender com o Pedro neste caso? Ok, acho que o primeiro ponto é a pessoa que eu era quando nos conhecemos, a todos os níveis, a nível pessoal, a nível de trabalho, estava numa posição completamente diferente. Ainda era freelancer. O primeiro projeto que fizemos, e fizemos várias vezes, foi o Restart do Jorge Coutinho. Foi um dos primeiros testes, eu até nem foi diretamente convosco, na altura foi com o Pedro Castelhano, que foi um dos meus primeiros testes no terreno, assim, em eventos de maior responsabilidade. E foi logo no Tivoli, no primeiro Restart, e depois fizemos mais uns 3 ou 4. E foi uma aprendizagem muito grande, ou seja, nessa fase da minha vida também os eventos, mas sobretudo convosco, e mais no segundo e terceiro Restart que fizemos, ver de perto a confiança que os clientes tinham em vocês de delegar tudo. Ou seja, nós na altura, eu era muito lá está, prestador de serviço, eu faço um vídeo, até tu aprovares e dizeres que ele está bom e que faz sentido, eu vou alterar e precisava dessa aprovação. Convosco eu vi algo diferente, em que o cliente, para além de delegar em vocês a produção, e e nesse caso o evento, vocês depois em pessoas em quem confiavam, não era só eu, era no Pedro, no Tomás Nazaré, etc., e no resto da equipa, o cliente também delegava em vocês o standard, a revisão, ou seja, vocês aprovavam as coisas pelo cliente, vocês comunicavam pelo cliente, vocês escrevem pelo cliente, e eu fiquei na altura fascinado com isso nisto eu identifico-me mais. Não é só andar aí a correr com a câmera a tentar apanhar os planos lá de cima e depois vir cá abaixo e conseguir fazer o trabalho de 2 ou 3 videógrafos num só. É saber o que é que o cliente quer, conseguir substituí-lo, porque isso sim tem outro valor. E vocês foram as primeiras pessoas que eu vi fazerem isso e fazerem isso bem. E foi algo que implementei e quis sempre implementar. E hoje em dia os nossos clientes, a maior parte deles, não vê os vídeos que vão sair hoje. Hoje vão sair vídeos que eles não sabem quais são, porque confiam em nós, no nosso processo de revisão, no nosso processo de estratégia, e porque tomamos as decisões lá atrás de para onde é que vamos, e simplesmente estamos a caminhar para lá, com todas as ações que fazemos. E isso eu vi em vocês. Acho que essa foi assim, a principal aprendizagem. Sim. Continuarmos aqui com a parceria connosco, o que é que vocês podem salientar nesta parceria que têm connosco? O que é que vocês podem salientar disto, de trabalhar connosco? Acho que a Raquel tem mais contacto no dia-a-dia, mas se eu puder dizer do que eu vejo de fora, corre bem, não há problemas, definiu-se uma expectativa, define-se uma forma de trabalhar, e ela é cumprida e ponto final, não temos que nos preocupar. Se por algum motivo alguma pessoa está de férias ou assim da vossa equipa, vocês arranjam sempre forma, mas isso deixo mais para ela que é que eu até ia comentar como é que foi o primeiro ponto de contacto, porque na verdade eu não tive nessa tal gravação no Tivoli que tu estavas a falar, a primeira vez que tu foste, o primeiro Restart, e portanto o primeiro contacto que eu tive vosso foi o Tomás a chegar a casa a dizer: Raquel, tens de conhecer o Pedro e a Ana Tércia, eles também são um casal, eu lembro-me super bem disso, eles também são um casal, também têm uma empresa juntos, temos que marcar um jantar para tu os conheceres, e depois marcámos. Isso é giro, porque isso, lá está, vocês foram o primeiro exemplo perto da nossa realidade que nós vimos, em que eu vi, espera aí, isto é possível. É possível, afinal, sim. É possível, porque eu na altura acho que ainda estava a estudar Engenharia Informática. Sim, claro. Quase certeza. Sim, estava. E eu vi, espera aí, eles têm clientes, estamos a ver aqui um palco e uma audiência cheia para um especialista, que eu percebi que o vosso trabalho também era ajudar a encher aquilo, e isso obviamente tem um valor. Eu, isto não é vídeos, isto é este resultado, esta sala encheu-se por causa do trabalho deles. Isto eu gostava de conseguir fazer um dia. E foi essa visão, ou seja, lá está, aí nem foi eu bater no limite e ver que era possível, foi eu ver alguém que já tinha ultrapassado o limite que eu tinha para mim próprio 100 vezes. E
E isso foi um exemplo. E, claro, eu senti que descobri ali o ouro de Raquel, isto afinal é possível. Sim, e também, assim, nós nunca parámos propriamente para pensar, ok, vamos trabalhar juntos, será que isto é bom ou mau? Até porque nós já tínhamos ouvido algumas vezes que trabalhar juntos, que depois levas os problemas pessoais para o negócio, os problemas do negócio para o lado pessoal. E nunca foi algo, eu acho que nunca foi algo que nos assustasse, mesmo com tudo aquilo que nós já ouvimos. Mas pensámos, eu acho que as pessoas acabam sempre por pensar, connosco vai ser diferente. E não estou a dizer que as pessoas não pensam e depois que não seja, mas eu acho que arriscámos com essa consciência logo desde o início, que é, como é que nós vamos fazer isto funcionar? Quais são as regras que nós temos que pôr aqui desde o início para garantir que, se as coisas que aconteceram, os desafios do negócio, como é que nós mantemos-nos fortes enquanto casal, e ao contrário também, qualquer problema que aconteça a nível pessoal não passe para o negócio. E nós, foi engraçado porque vimos em vocês, olha, funcionou para eles. Vamos falar, vamos ver, porque é interessante, vocês já têm muitos anos isto, nós começámos há pouco tempo, relativamente, em comparação então com vocês, e então eu lembro-me do Tomás ter dito, olha, eles também são um casal, isso foi logo algo que me marcou. E depois o desenvolvimento da nossa parceria foi a confiança que nós também depositámos em vocês, porque vocês nos demonstraram que podíamos confiar em vocês, com prazos, timings, a responsabilidade, algo que é natural. Definimos isto, acontece, vocês assumem essa responsabilidade, e isso para nós... Connosco também nos perguntam sempre, como é que funciona? E o que nós dizemos sempre é, nós estamos a rumar para o mesmo objetivo. Obviamente que vão haver situações que vamos discordar, não é? Mas estamos a rumar para o mesmo objetivo. E então é olhar para o objetivo e seguir em frente, né? E resolver aquilo que tem que ser resolvido, e é para a frente. E como Exatamente. O Pedro diz sempre, muitas vezes, é para a frente, é sempre para a frente. Então, para fecharmos aqui a nossa conversa, um hábito, mas respostas separadas, ok? Um hábito, um livro que tenha mudado ou que impacte a vossa forma de como trabalho no dia a dia. Algum ritual, alguma coisa, algum livro que vos tenha impactado? Tu primeiro. Eu acho que o hábito, para mim, é óbvio. O livro tenho que pensar. O hábito, para mim, eu acho que vem da ginástica. Eu sinto-me muito mal comigo próprio, e o resto da vida começa a descambar quando eu não treino. Para mim, treinar é mais do que a parte física, é a manutenção do meu estado mental equilibrado. E porque deixar de treinar, e nós quando saímos da ginástica sentíamos isso, começava a chegar ali às 4, às 5 da tarde, e eu começava a sentir uma necessidade o corpo parecia que queria treinar e precisava treinar. E eu hoje ainda sinto muito isso, e acho que vem da identidade, aquilo nós vimos isso muitas vezes nos vários eventos e coisas que fizeram vocês mais do que nós, de quando tu tentas mudar um comportamento na tua vida, ou um hábito na tua vida, mais rapidamente, se tu mudares a tua identidade, e se tu te vês, e como eu ainda me vejo como um atleta treina, um atleta não para de treinar. E eu sinto muito isso no dia a dia. O livro tenho que pensar um bocadinho, mas para mim é o hábito, é treinar. Treinar desbloqueia-me tudo. Que deixar aqui uma referência. Não, mas tem alguns, é só pensar. O hábito, eu acho que é constantemente lembrar-nos para onde é que nós queremos ir, e eu e o Tomás fazemos isso muitas vezes, e eu acho que é importante, porque nós, às vezes o problema é, tu começas, sentas-te a fazer o teu trabalho, começas em piloto automático a fazer tarefas, a fazer, e é importante, e eu sinto que nós fazemos sempre este ponto de contacto, e pronto, lá está, trabalhamos juntos, mas depois também refeições, estamos sempre juntos, pronto, então acabamos por, às vezes quase no nosso tempo livre, falar de coisas de negócio, e acaba por uma coisa estar relacionada com a outra, mas eu acho que eu diria que é o estarmos constantemente a falar para onde é que nós queremos ir, onde é que nós estamos agora, e isso ser algo que está sempre presente na nossa cabeça, porque hoje vamos dormir, amanhã acordamos, temos outra vez o pipeline cheio de coisas para fazer, e sabemos para onde é que queremos ir, é super importante. Sim, eu acho que, não sendo redundante, provavelmente o livro que teve mais impacto na minha vida foi mesmo Os Hábitos Atómicos, porque consegui, felizmente, agora acho que já é um livro mais popular, mas felizmente tive contacto muito cedo quando ele saiu, e também foi na fase que fazíamos os eventos do Jorge e o Restart, e todo esse desenvolvimento pessoal caiu-me em cima na altura perfeita, porque eu estava muito naquela questão de sair do curso, de quem é que eu vou ser sem uma licenciatura, eu fiz 3 anos, mais vale terminar,
e esse desenvolvimento pessoal foi todo, mesmo o livro do Jorge ali em certos pontos em que era preciso mesmo dar um restart, e comprei o livro no segundo evento, foi transformador. Nunca o li todo, mas bastavam umas primeiras páginas de definir porque é que as coisas estão a correr mal, para onde é que eu quero ir, deixar de merdas, bora, e vamos fazer. Mas os hábitos atómicos, acho que tive contacto numa fase muito fulcral de perceber dar nomes às coisas que aprendi na disciplina da ginástica e que depois consegui aplicar no resto da vida. Mais do que qualquer livro técnico, acho que foi isso. E tu, Raquel? Eu estava a tentar lembrar-me do nome do livro e não me lembro, mas era relacionado com as barreiras financeiras e constantemente... A Segredos da Mente Milionária. Exato. Que eu gostei muito desse livro porque passa muitas frases que nós ouvimos a vida toda do dinheiro não cai das árvores e... não podes ter tudo. Não podes ter tudo e... tens de estar com os pés assentes na terra constantemente e pronto. E foi muito interessante pensar como é que ao ler aquele livro, tu só de leres aquele livro consegues começar a pensar de forma diferente sobre o dinheiro e sobre a forma como tu olhas para o dinheiro e identificar certas coisas de site daquela maneira tu pensas, não posso pensar assim. Desafias a forma como tu pensas. É uma coisa cultural. O livro tem algumas referências de algumas frases que são da nossa cultura, não é? Uhum. Tu mencionaste, crescemos a ouvir e depois assumimos aquilo como verdades absolutas e não são verdades nenhumas. São nunca apenas, questionamos. Exatamente, são apenas frases que foram ditas por alguém, que fizeram sentido e foram sendo assumidas e hoje têm um papel muito relevante na nossa cultura. Exato, e influenciam muito a forma como nós pensamos e como nós agimos e como tomamos não decisões agimos na nossa vida. Isto sempre foi assim, não vai ser diferente. Não, sempre foi assim, mas Porque pode é que isto sempre é feito ser assim? diferente. Sempre fizemos assim. Ok, se calhar vale a pena questionar, não é? Olha, passou aqui alguma coisa que, muito, muito rápido, um conselho que vocês queiram dar a quem vai começar a fazer conteúdo hoje e que acha que não precisa de estratégia? O primeiro conselho Rápido. que eu dava a alguém que precisa fazer conteúdo, que está a criar uma marca pessoal, é ir a um psicólogo ou começar a trabalhar o desenvolvimento pessoal. Porque cada vez mais eu vejo que a marca pessoal, no fundo, acaba por ser um reflexo daquilo que nós somos. E nós, para nos podermos expor para o mundo, e sobretudo numa versão mais em massa, em que temos os olhos em cima de nós, temos que estar muito bem resolvidos com quem nós somos. Temos que saber que partes de nós é que nós queremos comunicar, que partes de nós é que não queremos. Se calhar fazermos a pergunta do porquê é que não queres falar sobre aquilo. Temos vários clientes que têm imensos resultados a maior parte dos nossos clientes têm imensos resultados ou na sua vida pessoal ou no seu percurso profissional e são os que têm mais medo de se gabar, entre aspas, daquilo que são tão bons a fazer. Temos clientes que são mesmo os melhores nas suas áreas e têm um medo profundo de expor isso cá para fora, de eu tenho que ser bom no meu trabalho e o meu trabalho tem que atrair as pessoas. Portanto, eu acho que isso vem muito de limitações. Há pessoas que investem e têm um portfólio enorme, mas não querem passar isso nas redes sociais para não ficarem suscetíveis de as pessoas, agora parece que eu estou a vender um curso, ou parece que eu estou aqui a gabar-me. Pronto, lá está. Portanto, acho que é esse trabalho, é conhecer a pessoa antes de se querer, ou quando começa a querer pôr-se cá fora e comunicar, fazer o trabalho de, ok, mas quem é que eu sou? O que é que eu defendo? Quais é que são as minhas crenças? No bom sentido, quais é que são as minhas descrenças? O que é que eu acredito? Em inglês fica muito melhor, que é what do I stand for? O que é que eu estou disposto a levantar-me para defender? E what do I stand against? O que é que eu estou disposto a levantar-me para ir contra? A Raquel, por exemplo, ela é super contra injustiças. Ela não suporta injustiças. E ela vê uma injustiça qualquer, ela defende a pessoa que está a ser a vítima. Isso é algo que a caracteriza. E ela ter consciência disso faz com que ela depois, no conteúdo, consiga usar isso como uma ferramenta em vez de descobrir isso da forma errada. Eu, por exemplo, percebi que uma das crenças que eu tenho é que a arte, para mim, no negócio que temos, é indulgência. Ok, é muito giro esse vídeo, mas se não produz resultados não é para fazer. E não é por eu gostar de fazer esse vídeo que eu vou cobrar ao cliente para o fazer. Porque se não ajuda ao cliente, não deve ser feito. Ou que, os visuais têm que servir a visão do negócio. E é isso. E tu, Raquel? Conselhos. Por acaso não estava à espera de... Mas podemos também... podes
dizer alguma coisa? O que é que achas que ficou por falar aqui hoje? Muita coisa, mas alguma coisa que queiras deixar de conselho? A quem está a começar negócios, a casais que acham que se calhar não é possível. Sim, eu acho que o que eu posso falar é mais a nível da nossa experiência, que é começámos um negócio juntos, não deixámos que a opinião das outras pessoas sobre ir ou não funcionar influenciasse o resultado, e por isso fazemos todos os dias o nosso melhor para que seja possível e para que seja o melhor. E no fundo, uma das coisas que eu sinto mais orgulho quando olho para o nosso percurso é gostar tanto do meu trabalho e olhar para trás e pensar como é que nós, Raquel e o Tomás, que começaram a namorar e que só queriam ganhar dinheiro para fazer viagens, hoje o nosso trabalho às vezes até é difícil de parar de fazer o que nós estamos a fazer, porque nós gostamos efetivamente daquilo que fazemos, e isso é uma benção gigante. Nós termos construído, e não estou a dizer que não é exigente, não estou a dizer que não é muito desafiante, que não tem dias em que realmente acaba e é do género, já não temos energia para mais nada porque foi esgotante, não estou a dizer isso, mas nós adoramos o nosso trabalho, eu adoro o meu trabalho e construímos-lo à nossa forma, à nossa maneira, nós é que escolhemos. Sim, exatamente. E muitas das vezes eu até penso, a ambição que nós pomos em cima de nós é uma escolha, porque existe sempre a possibilidade de abrandar. E no teu caso a ambição é sempre alta. E nós decidimos não abrandar, então às vezes nós é que puxamos por nós, não temos ninguém a dizer vocês têm que ser, nós queremos ser Pelo melhores. Pelo contrário, acho que ao nosso redor as pessoas da nossa família já é assim, suficiente, tipo, já calma, está bom. Porque é que é essa pressa toda? Não... Exato, e eu sinto exatamente o contrário. Eu costumo comentar com o Tomás, eu tenho medo, o meu maior medo é perdermos esta alavancagem, que é, nós desde muito cedo que sentíamos as pessoas a dizer-nos, os clientes, vocês são tão novos, eu com a vossa idade ainda estava a sair à noite e nem trabalhava. Sim, whatever. E nós estamos sempre nesta posição de parece que estamos adiantados para a nossa idade. E então não queremos perder essa vantagem. E vem muito daquilo que falámos inicialmente, de estarem a referir que vocês não tiveram uma adolescência normal. Então isso incutiu-vos sempre um rigor e um querer mais, e não, independentemente daquilo que os normais, entre aspas, fazem, o que eles fazem é o que eles fazem, aquilo que eu quero fazer, e para onde eu quero ir é aquilo que eu quero fazer, e é para onde eu quero ir. Acho que esta nota, uma nota que eu gostava de deixar, porque nós somos exemplo disso, vocês são exemplo disso, nós temos outros clientes que são exemplo disso, há muita gente que diz, eu nunca me imaginaria a trabalhar com a minha mulher, ou a trabalhar com o meu marido. Eu nunca me imaginaria a trabalhar sem ela, porque a nossa ambição é partilhada, e podemos um dia trabalhar em posições se calhar mais distantes, no sentido em que já não lidamos tanto o dia a dia, ou seja, as funções que ela desempenha nada tem a ver com as minhas, mas eu não me imagino a trabalharmos separados, ou pronto, pode haver um momento, sobretudo quando formos pais, em que se calhar ela vai abrandar um bocadinho, ou totalmente, mas para lá caminhamos e vamos decidir. Mas não tenho qualquer problema em dizer, e para quem também está a começar um negócio e também é um casal e ouve de todos os lados, e nós como ouvimos da nossa família também, olha, mas isso se um dia acabarem, se estiver misturado com o negócio, cuidado com isso, porque depois vai tudo. Sim, Não, a mim não me faz o contrário, não me faz sentido, construir uma coisa, tipo, nós começámos a namorar, começámos um negócio, casámos e estamos comprometidos. Sim. Não há planos B. Não faz sentido estar a começar uma coisa a pensar que quando é que vai acabar. Sim, isso nunca me fez sentido, não tem fez. Raquel, Tomás, obrigada. Obrigado. Olha, ficou aqui a faltar falarmos sobre a vossa experiência no Dubai. Sim. Mas nós já não temos tempo. Próxima. Vamos marcar outra conversa. Essa é toda uma conversa. Vamos marcar uma nova conversa, né? Para vocês partilharem a vossa experiência. Hoje o tempo já está aqui bem esticadinho, mas vamos combinar, porque os nossos convidados não têm que vir só uma vez, e vocês são especiais. Então, muito obrigada pelo vosso tempo. A quem nos vê, quem nos ouve,
visitem, não, façam lá seguir a Raquel e o Tomás, eles são da Digital Plan, trabalham em parceria também connosco. Isto é interessante nós expormos e falarmos sobre as parcerias que nós podemos fazer com as pessoas que até são da nossa área de negócio. Há negócio para todos. Sem dúvida. E é muito bom quando nós nos podemos ajudar uns aos outros dentro da mesma área. Esperamos por vocês no próximo Work Talks. Espero que gostem desta conversa. Eu gostei muito de vos ter cá e obrigado. Obrigado mais Obrigada pelo a nós. convite.